Olá, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje estou trazendo aqui mais um problema a ser resolvido pelos nossos conhecimentos aqui de pesquisa operacional. Hoje nós temos aqui o problema da designação de tarefas ou alocação de recursos ou atribuição de atividades ou tarefas, enfim. É um problema que é bastante utilizado aí em vários segmentos e ele, na verdade, ele busca, em muitos casos, minimizar o custo total, o tempo total ou o custo total pela designação correta de determinadas atividades para determinadas pessoas ou máquinas da melhor forma possível. Hoje a gente vai ver aqui que o problema da designação de tarefas, além de ser um problema de programação linear em redes, ele também tem uma característica binária, ou seja, as respostas nossas, elas vão ter uma característica de ter como indicação de quem vai fazer isso ou quem vai fazer aquilo. Isso vai ser indicado pelo 0 ou pelo 1, por isso que a gente chama de problemas de programação linear em redes binários, com a característica de binários, né? Mais à frente aqui no exemplo a gente vai entender um pouco mais disso. Bom, em geral, a formulação básica do problema, como eu disse, ele é em rede. Você tem várias tarefas aqui e você tem, por exemplo, várias máquinas ou pessoas do lado de cá, né? E o grande mistério é saber o seguinte: quem vai fazer o quê? Sendo que, na verdade, na maioria das vezes, cada um tem que ser designado para um, né? Não pode ter, por exemplo, duas tarefas serem designadas para uma máquina ou duas máquinas fazendo uma mesma tarefa. Na maioria das vezes não é assim que a gente faz, pelo menos nesses problemas iniciais. Mais à frente a gente pode ver outros problemas onde isso é possível. Mas iniciando o nosso estudo aqui da designação de tarefas, a gente vai ter sempre um para um. A nossa formulação básica aqui do nosso problema vai ser o seguinte: as nossas variáveis de decisão, nesse caso aqui, elas vão ter apenas dois valores possíveis, ou 0 ou 1. O 1 é se a tarefa for designada para a máquina que eu estou fazendo a proposta. Se não, é 0, né? Então a maneira do solver me responder se aquela proposta de fazer uma tarefa 1 na máquina 1, a maneira dele me responder se sim ou não, é me retornando o valor 1 ou 0. 1 para sim, ok, faça essa tarefa nessa máquina, ou 0, não faça essa tarefa nessa máquina. A nossa formulação geral aqui da função objetivo vai ter a característica do somatório, daqui do custo ou tempo pelo binário aqui, respondido aqui, que é a variável de decisão. O somatório aqui das tarefas para as máquinas vai ter que dar 1, porque na verdade eu vou escolher apenas 1, e das máquinas para as tarefas também vai dar 1. Vai ter que dar 1, porque como eu vou escolher só uma vez, então sempre vai ter que ser 1 aqui. E a nossa variável de decisão, mudando um pouco aqui, sempre era maior ou igual a 0, agora a nossa variável de decisão vai ser igual a 1 ou igual a 0 ou igual a 1. Não vai ter mais aquela história de maior ou igual a 0. Não vai poder ser 2, 3, 4, só vai poder ser 0 ou 1. No exercício aqui a gente vai entender melhor. Então, estamos diante de um problema de programação binária, né? No exemplo aqui, eu acho que fica mais claro para a gente poder trabalhar aqui. Nós temos uma indústria do setor de autopeças que possui 3 máquinas, M1, 2 e 3, e 3 atividades que devem ser completadas no processo de fabricação de bancos. Acabamento, montagem e pintura, portanto, são essas 3 atividades. Cada atividade pode ser designada a apenas uma máquina, e cada máquina pode processar apenas uma tarefa. Ou seja, é 1 para 1. Não tem 1 para 2 nem 2 para 1, é 1 para 1. Cada atividade pode ser feita somente em uma máquina, e cada máquina só pode processar uma atividade. O tempo de processamento de cada atividade em cada máquina está ilustrado na tabela logo aqui, né? Logo abaixo aqui. Formule o problema de designação que tenha como objetivo minimizar o tempo total de processamento.
Bom, vamos ver aqui como é que a nossa modelagem vai ficar. Os parâmetros do modelo são aqui, no caso foi dado na tabela, o tempo de processamento da tarefa I, né, que é a montagem, o acabamento e a pintura, né, e as máquinas M1, M2 e M3, né, acabamento, montagem e pintura está aqui, e as máquinas J, M1, M2 e M3. Então nós temos o C e J. E as variáveis de decisão, como eu já havia explicado, vai ser 1 ou 0. 1, se por exemplo o acabamento for feito na máquina 1, vai aparecer o 1, se o solver, por assim entender, que é o melhor. Se não, vai aparecer o 0, né? Como trata-se de um problema de programação em rede, é interessante a gente fazer aquele desenho, aquela modelagem da rede do problema, para que facilite a nossa compreensão aqui. Então nós temos aqui as atividades de acabamento, montagem e pintura, numerados sequencialmente, e as máquinas, e aqui M1, 2 e 3, numeradas sequencialmente, né? Então, a atividade A, como ela pode ser feita? Supostamente ela pode ser feita tanto na máquina 1, então x11, na máquina 2, x12 e na máquina 3, x13, sendo que apenas um desses aqui é que vai ser escolhido, né? E eu não sei, obviamente, ainda qual vai ser, né? Já a atividade de acabamento. A atividade de montagem, analogamente, a montagem pode ser feita na máquina 1, então 2,1, na máquina 2, 2,2, ou na máquina 3, 2,3. Lembrando que essa também só vai poder ser escolhida um desses arcos aqui, ou seja, uma dessas ligações. E por fim, a atividade de pintura também pode ser feita supostamente na máquina 1, 2 ou 3, lembrando que também vai ser escolhida apenas um. Então vai ser um escolhido de cada um desses aqui, do vermelho, um também daqui de cada um do azul, da montagem, e apenas um também aqui do verde, que é a pintura. Portanto, as nossas variáveis de decisão, elas ficam dessa forma aqui. x11, tarefa acabamento realizada na máquina M1, x12 na M2, x13 na M3. Montagem, 2,1, né? Na máquina M1, 2,2, montagem na máquina M2 e 2,3 na máquina M3. A tarefa de pintura, 3,1, ou seja, pintura realizada na máquina M1, 3,2 na máquina M2 e 3,3 na máquina M3. Dessa forma, eu consigo já montar, né, a minha função objetivo, uma vez que eu já fiz as variáveis de decisão, né, já estabeleci elas. Agora vamos para a função objetivo. A função objetivo, ela vai multiplicar aqueles tempos de processamento de cada atividade em cada máquina pelos seus respectivos binários aqui, caso eles forem escolhidos, né? As variáveis de decisão, lembrando, elas vão ser binárias, ou seja, elas vão ter o valor de 0 ou de 1, e, portanto, um deles aí vai ser escolhido. Já as variáveis, já as restrições, elas vão ter uma característica interessante pelo seguinte: elas vão o somatório, por exemplo, aqui da tarefa que pode ser designada para cada máquina, ela vai ter essa característica aqui, ó. Acabamento na máquina 1 mais acabamento na máquina 2 mais acabamento na máquina 3 tem que ser igual a 1. Por que isso aqui? Porque apenas um desses três aqui é que o solver vai responder como 1. Ou seja, apenas um desses aqui é que o solver vai responder sim, faça essa atividade naquela máquina. Como os outros dois automaticamente vão ser 0, então se você somar, seja lá quem der 1 aqui com os outros dois zeros, vai ter que dar 1 aqui. Essa é uma maneira que você garante que cada atividade vai ser processada em apenas uma máquina. A mesma coisa aqui a montagem. A montagem na máquina 1, montagem na máquina 2 e depois na máquina 3. Só vai escolher uma delas. E aí as outras duas vão ser automaticamente 0. Na hora que você somar isso aqui, tem que ser igual a 1. Eu também garanti que cada atividade vai ter que ser processada em apenas uma máquina, né? Bom, e a pintura aqui vai seguir a mesma lógica. Já na máquina J, ela pode processar apenas uma tarefa. Então veja,
o acabamento na máquina 1, a montagem na máquina 1 e a pintura na máquina 1 tem que ser igual a 1. Da mesma forma como a restrição acima, aqui também o solver vai escolher apenas 1. Quando ele escolher 1, os outros dois automaticamente serão 0. E, portanto, o somatório de 1 com 2 zeros vai ter que dar 1. Então, eu estou garantindo aqui que a máquina escolhida vai processar apenas uma atividade escolhida, né? Então, ela não vai processar duas atividades. Não vai ter aqui 1 e 1, como se fosse aqui a máquina 1 processando o acabamento e depois a pintura também. Isso não vai poder existir. Aqui para a máquina 2 a mesma coisa, ou seja, a máquina 2 processando acabamento, montagem ou pintura, também vai ter só 1, e como é igual a 1, você está obrigando o solver a escolher apenas um deles aqui, não mais de um. E analogamente para a máquina 3. Nossas variáveis de decisão, como eu já expliquei, elas vão ter uma característica binária, né? Ou seja, elas só vão poder assumir os valores 0 ou 1, não mais do que isso, nem menos, é só 0 ou 1. Né? Então, indo para a nossa planilha para tentar resolver e organizar esses dados, chegamos aqui então, portanto, na nossa planilha, nós temos aqui aquela primeira tabelinha com os dados de processamento. Eu apenas repeti ela aqui com os valores lá de tempo de processamento de cada atividade em cada máquina. Aqui, sim, vão ficar as respostas da designação, portanto, eu repeti essa tabelinha aqui, onde eu vou ter a resposta binária aqui. Aqui eu vou garantir que cada máquina, cada tarefa seja feita em apenas uma máquina, e aqui que cada máquina processe apenas uma tarefa. E aqui eu vou ter a nossa função objetivo, que visa minimizar o tempo total dessas atividades. Como é que eu vou fazer isso aqui então? Bom, tarefas em máquinas. Eu vou inserir aqui uma autossoma, né, para que a gente possa somar todas essas aqui, todas essas células aqui. Vamos entender o que eu estou fazendo aqui. Acabamento máquina 1, acabamento máquina 2, acabamento máquina 3. Quando o solver for responder, ele vai responder apenas 1 nessa linha aqui. Vai ter apenas o número 1 e os outros dois vão ser 0. Né? Então, na hora que eu fizer esse somatório aqui, vai aparecer 1 e ele vai estar aqui. E eu vou colocar que aqui é igual, né, a 1, como eu havia colocado lá na minha restrição, nas minhas restrições. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo aqui. Tá? Você vai ter o somatório aqui, aqui também vai ser 1, né? Então, dessa forma, eu estou garantindo, vamos repetir aqui, eu estou garantindo que o somatório dessa linha toda aqui, ela vai ter que ser igual a 1, porque eu estou colocando que é igual, não é maior igual, nem menor igual, é igual a 1. Então, o solver vai se virar para botar 1 apenas em uma dessas 3 células aqui, e as outras duas vão ser 0. Né? Então, dessa forma, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou garantindo que a pintura, por exemplo, ela só vai ser feita em uma máquina e não em duas. Da mesma forma, as máquinas para as tarefas, eu estou garantindo aqui que uma máquina processe apenas uma tarefa e não duas. Portanto, eu vou ter que fazer aqui também o autossoma, né? E igualá-lo a 1 também. O que eu estou fazendo aqui quando eu faço isso? Eu estou garantindo que o solver seja obrigado a escolher apenas um aqui, um desses 3, para colocar o número 1, quer dizer sim, ok, essa máquina vai fazer essa atividade, essa tarefa. E ele escolha, como eu disse, apenas um desses aqui. Os outros dois automaticamente vão ser 0. Portanto, eu vou garantir que uma máquina escolhida aí, no caso a M1 que eu estou me referindo aqui, ela vai fazer apenas uma dessas 3 tarefas. Eu vou puxar aqui, né, porque segue a mesma lógica da multiplicação, e aqui eu coloco 1 e aqui também, né? Já a minha função objetivo, ela vai ter como característica multiplicar o tempo por quem foi escolhido aqui. E, portanto, ver qual é o menor tempo possível. Então, como é que eu vou fazer isso? Entrar com o nosso somar produto.
Clicando 2 vezes aqui, mais uma vez no FX, abriu aqui a tela de argumentos para eu colocar a matriz. A primeira matriz é a matriz onde estão os custos, os tempos, né, os tempos aí de processamento. E a segunda matriz é onde estão as respostas binárias, né? Vocês já devem ter percebido que quando aparecer 1, vai multiplicar por algum desses números aqui e vai considerar esse número. Quando for 0, ele vai desconsiderar o número, obviamente, né? Quando eu já coloquei tudo aqui, acho que já está tudo certo aqui, tudo organizadinho, vou acionar agora o nosso solver. A caixinha abre aqui. Eu já coloco a função objetivo, que é essa daqui que eu acabei de fazer, por último. Meu objetivo aqui é minimizar o tempo, alterando quais células? As nossas amarelinhas aqui, né? Sujeito aqui restrições. Vamos lá. Adicionar restrições. Todos aqui tem que ser igual a 1, como eu havia dito, tem que ser binário. Eu estou garantindo que seja igual a 1, assim como aqui também seja igual a 1, certo? Dou OK. Já está marcado aqui variáveis não negativas, o método simplex, então vou botar para resolver, né? Quando eu coloco para resolver aqui, já aparece para mim as respostas aqui bem interessantes. Na verdade, o mais correto mesmo, eu vou acionar o solver de novo, porque muitas vezes isso pode dar zebra, nesse caso aqui não deu. Como eu tenho variáveis que têm a obrigação de ser binárias, eu posso adicionar uma nova restrição aqui, dizendo que todas essas células aqui, elas obrigatoriamente têm que ser números binários. Isso vai garantir que esses números nunca sejam diferentes de 1 ou de 0, e boto para resolver. Nesse caso aqui, só explicando, coincidentemente, vocês viram que eu fiz uma primeira resolução aí no solver e já deu tudo certinho. Eu coloquei o binário, continuou a mesma coisa. Demos sorte, né? Em alguns casos pode aparecer um número aqui completamente diferente de 1, 0, um monte de número, tipo uma dízima periódica, alguma coisa assim. Então é importante que a gente vá lá, né, e garanta que o número tem que ser binário, né? Ou seja, todas as minhas variáveis de decisão são números binários, certo? Então, vamos entender um pouco aqui o que aconteceu. Bom, o acabamento ele vai ser feito na máquina M2, não vai ser feito na M1 nem na M3, tá entendendo? Né? A montagem vai ser feita na máquina M3 e a pintura na máquina M1. Então essa é a resposta. Veja que somando tudo aqui dá 1 e tem que ser de fato igual a 1. Somando tudo aqui dá 1, de fato tem que ser igual a 1 e assim por diante. Da mesma forma que as máquinas, né, fazendo as tarefas. Somou aqui, deu 1, que é igual a 1, e aqui da mesma forma. Então eu garanti que apenas uma máquina vai fazer uma tarefa e uma tarefa será feita por apenas uma máquina. Então eu garanti isso aí, que é exatamente a função principal desse nosso problema. A nossa função objetivo aqui, ela teve o tempo aqui de 30 minutos, né? Então nós temos aqui a resposta, na verdade não é minutos, é horas, né? São horas aqui, então, 30 horas para resolver essas atividades. Os tempos aqui todos estão em horas. Então são 30 horas o tempo mínimo para se fazer todas essas atividades. É a melhor combinação possível, né? Então encontramos uma resposta aí para o nosso modelo aí, nosso exemplo de designação de tarefas. A resposta foi aceitável dentro dos nossos parâmetros aí, nossas restrições. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí no canal. Não se esqueçam de curtir e muito obrigado e até uma próxima.